Veja se dá certo. Se tiver, é aqui, ó. Vocês estão vendo na tela? Olha para a tela. Estão vendo o mouse? Tô olhando. Sim, Pronto. Tem três pontinhos aqui. Aí você clica, aí aí logo tem a opção de cima, aqui vai ser iniciar a gravação. Aqui está iniciar a interromper a gravação. gravação, porque já iniciou a gravação, certo? Isso Então, vai ser ótimo pro meu canal. eu acho que você não vai conseguir não, mas... Se der, daí tem que ver essa opção aí, se der. Bom, vamos lá, gente. Começando a revisão, né? A Terra e o Sistema Solar. Bom, primeira coisa, o nosso planeta, ele até o presente momento, ele é o único planeta comprovadamente, né, por nosso conhecimento, que existe vida, certo? E o nosso planeta ele tem aproximadamente 4,6 bilhões de anos. E ao longo desses 4,6 bilhões de anos, ele passou por muitas transformações, certo? Bom, primeira coisa, a Terra ela está situada no Sistema Solar, bom? Então, o Sistema Solar ele conta com a Terra e outros 7 planetas. O nosso Sistema Solar, gente, ele está situado numa galáxia chamada Via Láctea, certo? E no nosso Sistema Solar, além desses 8 planetas e o Sol, existem outros corpos celestes, além da Terra. Tem alguma coisa errada. Deixa eu parar Que a foi? apresentação aqui. Não, tem alguma coisa errada aqui. Só um minuto. Eu vou ver se eu corrijo agora, porque a apresentação devia estar aparecendo na tela e não estava. Na verdade, estava, professor. Como? Na verdade, estava. Mas para mim não estava, não. Agora tá. Para mim não estava aparecendo, não. Aí isso me incomodou. Bom, aí voltando, né? Então, existem outros corpos. São corpos celestes, como cometas, asteroides e satélites. Tem o caso também de Plutão, que tem até uma banda, né? Que é aqui do Rio Grande do Norte. Plutão já foi planeta. E realmente Plutão já foi planeta. Hoje, ele não é mais planeta desde 2006, quando foi rebaixada a condição de planeta anão pela União Astronômica Internacional, certo? Então, o nosso planeta, gente, ele é o único planeta do conhecimento humano, né, que existe, que ele tem uma série de fatores que juntos permitem que exista vida. Por exemplo, é o único planeta no mundo que existe água e atmosfera, ou que esteja à distância correta para nem ser quente demais, nem ser frio demais, gerando assim condições adequadas para a vida, certo? Então, o nosso planeta sempre foi assim? Não. Ele passou por uma série de transformações ao longo dos anos, né? E mudou. Teve um tempo, gente, que o nosso planeta já foi assim, ó. Vocês conseguem ver? Vulcões, montanhas, muito magma, muita lava, certo? Hoje, ele não é mais assim. Nesse período, gente, nosso planeta estava mudando devido ao tectonismo, né, que é o movimento das placas, o vulcanismo, certo? E também os abalos sísmicos, ou melhor, os terremotos. E também mudou muito pelos agentes externos, como chuva, vento, neve, mudanças de temperaturas bruscas e até mesmo os próprios seres vivos provocaram mudança no nosso planeta. Aqui nós temos, né, uma imagem que mostra os planetas do nosso sistema solar. O Sol, que é uma estrela, e logo em seguida
os 8 planetas em sua ordem de distanciamento do Sol. O mais próximo, Mercúrio, depois Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Nesta ordem. Ok? Alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, gente? Ainda não. Está tudo entendido, né? Então, nós passamos para a página número 6, onde a gente vai falar do heliocentrismo e do geocentrismo. Tá bom? Aqui, no box Interligando Saberes. Então, o interesse sobre o sistema solar, sobre os astros, né, como um todo, não é atual. Sempre se teve esse fascínio e essa busca por entender o espaço e os corpos que vivem no espaço também. Então, já há muitos e muitos anos, certo? No início da era cristã, Cláudio Ptolomeu, grego, ele formulou um modelo de como deveria ser o espaço, o universo. E o modelo dele ficou conhecido como modelo geocêntrico ou geocentrismo. No modelo dele, a gente pode observar ao lado, a Terra é o centro de tudo, ok? E além de ser o centro de tudo, é um ponto fixo, não se move. Os corpos ao redor da Terra é que se movem de forma rotatória, fazendo uma órbita sempre ao redor do planeta Terra. Então, a Terra seria, para Cláudio Ptolomeu, o centro do universo e todos os outros corpos do universo giravam ao redor da Terra. Bom, sabemos hoje que isso não é verdade. Certo? E outra coisa muito importante também, se você parar para observar, o Sol teria uma posição que a Terra tem hoje. Certo? Olha só, porque, ó, de acordo com Cláudio Ptolomeu, o centro seria a Terra, o primeiro corpo que orbitaria a Terra seria a Lua, depois da Lua, Vênus, e depois de Vênus, o Sol. Que é Depois órbita? Marte. Orbitar é circular, fazer um movimento contínuo ao redor de um corpo celeste. Então, órbita é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol, por exemplo. Certo? Então, a órbita é o percurso, é o caminho que se repete constantemente. Certo? Então, até mesmo o Sol, de acordo com Cláudio Ptolomeu, giraria em torno da Terra. Certo? Já no século XV, entre os séculos XV e XVI, Nicolau Copérnico, matemático polonês, ele formulou um novo modelo que ia contra o modelo proposto anteriormente, né, por Cláudio Ptolomeu. E vale a pena ressaltar, gente, que esse modelo de Cláudio Ptolomeu ele foi aceito e defendido pela Igreja, certo? De acordo com Copérnico, a Terra não seria o centro do universo. Não seria sequer o centro do sistema solar, quem dera do universo. Quem seria o centro do sistema solar era o Sol. E ao contrário do que todos pensavam, quem girava não era o Sol, e sim a Terra, ao redor do Sol. Certo? Então, quando ele lançou essa hipótese, causou um verdadeiro alvoroço. A igreja foi contra ele, foi perseguido, e ele não conseguiu comprovar a sua teoria. Só anos depois, certo? Galileu Galilei, Kepler e Isaac Newton, eles vão aperfeiçoar a teoria proposta por Copérnico e vão comprovar que as ideias de Copérnico estavam certas. Certo? E até hoje, então, nós usamos o modelo
heliocêntrico ou o heliocentrismo. Então, resumindo, o modelo geocêntrico é aquele que a Terra é o centro do sistema solar e todos os outros astros giram ao redor da Terra. Já no modelo heliocêntrico, o centro do sistema solar é o Sol e todos os outros astros circulam ao redor do Sol. Dúvidas? Dívidas? Eu tô com a dúvida. Diga Não aí. tem. O modelo que a gente tem hoje é o heliocentrismo, né? Isso. Poderia mudar para o geocêntrico ou Não, geocentrismo? na verdade, Gabriel, nunca mudou. Nunca mudou. O que as pessoas não sabiam é que a Terra está no movimento de translação e rotação. Quando você está dentro de um corpo, você pode ter a impressão de que o que está se movendo são os outros, não você. É muito usado o exemplo de uma pessoa dentro do carro. Você dentro do carro, você está em repouso e o carro está em movimento e você não sente nada. Você tem a percepção de que as coisas estão lá fora é que estão se movendo. Então é a mesma coisa. Nós estamos na Terra, a Terra está girando e não percebemos. Naquele tempo eles também tinham essa sensação. Então eles é quem achavam que o Sol girava ao redor da Terra, certo? Então é uma percepção errada. Então não vai mudar o modelo, porque não tem mais nenhuma nova descoberta a fazer. Não tem como, a não ser que descubram um novo movimento. Por exemplo, a Terra faz dois Difícil. movimentos que vocês conhecem, rotação e translação. Se descobrirem um novo movimento, pode ser que elaborem um novo modelo, mas se não, não. É heliocêntrico e é isso que a gente vai continuar estudando, seus filhos vão continuar estudando, os filhos de seus filhos vão continuar estudando isso também, certo? Tá. Bom, então, continuando. Na próxima página agora, gente, nós vamos falar um pouco sobre as camadas externas do planeta Terra, viu? Página 21. Camadas externas da Terra, página 21. Chegaram já na página 21? Sim. 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 Só um minuto que eu estou chegando. Cheguei. Bom, essa parte aqui, gente, é bem simples e bem breve, certo? Por quê? Porque no nosso planeta, certo? Existem algumas áreas na superfície que são chamadas de camadas externas. E quantas camadas são? São três, certo? A imagem abaixo, nós conseguimos identificar já as três camadas. Nós vemos a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. E um círculo na área comum às três, que ele chama de biosfera. Então vamos lá, vamos entender aqui. Então a primeira dessas camadas é a litosfera, é a parte sólida, certo? Rígida do nosso planeta, formada principalmente por rochas. Oi? Esse estudo aqui das camadas externas da Terra só é mais fácil. Como é? Sim, sim, entendi. Certo? Então, a litosfera, ou crosta terrestre, como é chamada, é a parte rígida do nosso planeta, formada por rochas e minerais. É a parte onde nós vivemos, no solo, né? O solo. A segunda camada é a atmosfera. É a camada que tem gases, vapores e partículas de ar que está no céu, vamos dizer assim, na parte superior, formado por gases e vapores. Já a hidrosfera é a camada composta pela parte líquida. Todos os rios, lagos, mares, oceanos, aquíferos, subterrâneos, tudo isso faz parte da hidrosfera. Toda a água do planeta faz parte da hidrosfera. E
A união dessas três camadas gera condições para o que ele chama de biosfera, que é a parte do nosso planeta onde existe vida. Então, existe vida no céu, existe vida no mar, existe vida na superfície e existe vida também no subterrâneo, certo? Então, esse Do céu. conjunto... Oi? Qual é a vida do céu? Pássaros, aves, insetos que voam, é nesse sentido que eu estou dizendo, certo? Tem animais e pássaros, quer dizer, que vivem no céu, né? Dormem nos ninhos, mas eles vivem voando aí para cima e para baixo, né? Então, é nesse sentido. Né? Para vocês entenderem que eu estou me referindo à parte de cima, certo? Então, a biosfera, avião, verdade, avião, né? Avião também, muito bem colocado, Beto. Bota isso na prova, aí quem vai zoar sou eu, certo? Raimundo, Oi. a biosfera é a junção das três camadas, né? A atmosfera, Isso, a litosfera e a hidrosfera. isso, exatamente. A biosfera nós devemos entender como o conjunto de condições fornecidas pelas essas três camadas que geram vida. Por quê? Ó? A imagem de baixo mostra isso. Atmosfera, litosfera e hidrosferas. Elas formam uma área comum onde é possível a vida. Nessa área comum é uma área onde tem água, onde tem oxigênio e tem terra. Sem oxigênio, sem atmosfera, o nosso planeta seria muito quente, sendo bombardeado constantemente por radiação ultravioleta do Sol. Não teria vida. Mas beleza, mas tem atmosfera, mas não tem água. Como é que a gente ia viver sem água? Tem atmosfera, tem água, mas não tem litosfera. Então, como é que a gente ia produzir alimentos? Plantar, criar rebanhos, etc. Então, o conjunto desses três é que gera condições para que haja uma biosfera, que é o conjunto de seres vivos que existem no nosso planeta. Tanto no céu, como na terra, como no mar, como no subsolo também. Ok? Entendido? Mais alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Não. Não, né? Então, passando agora, chegando até a página 22, essa é a parte mais chatinha, viu? Ciclo das rochas. Ciclo das rochas. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender: o ciclo das rochas é um fenômeno natural, ok? E foi exatamente esse fenômeno que acontece desde que o nosso planeta se originou e também continua a acontecer, fazendo com que haja surgimento de novas rochas. Então, tipo assim, tem um ciclo da água, né? Vocês já viram o ciclo da água. A água cai em forma de chuva, é levado para os rios, vai para os mares, evapora, sobe na forma de vapor, chega lá em cima, vira água de novo e cai na forma de chuva. Isso é um ciclo. Não é assim o ciclo da água? Pronto, o ciclo da rocha é a mesma coisa, só que com rocha. Certo? Acontece também a transformação, a mudança do estado das rochas. Ora as rochas estão líquidas, ora as rochas estão sólidas, ora uma rocha se transforma em outra rocha. Esse é o ciclo da rocha. É um fenômeno natural que acontece no nosso planeta ao longo dos milhares, bilhões de anos e que transforma o nosso planeta. Professor, quais são os tipos de rochas que existem? Existem 3 tipos de rocha no nosso planeta. 3 tipos. As rochas magmáticas, as rochas sedimentares e, por fim, as rochas metamórficas. Então, essas rochas, agindo sob algumas condições, elas mudam, elas se transformam. E que condições são essas? Por exemplo, resfriamento, aquecimento, a pressão, a temperatura, diferentes fatores
internos e externos podem modificar as rochas, podem transformar as rochas. Alguns fatores externos, por exemplo, erosão, compactação, metamorfismo ou a fusão. Por exemplo, quem lembra com relação à água, certo? Quem lembra como é chamado a mudança do sólido para o líquido na água? Como é chamada essa mudança de estado da água? Do sólido para o líquido. Quem me lembra aí o nome? O nome do processo é? É, Derretimento. Peraí. Do sólido para o líquido? isso. E se for o contrário? Como é o nome? Como é? Evaporação. Não, gente. Do sólido para o líquido vai ser evaporação? Será? Peraí, É deixa do eu dar. líquido para o vapor, que é evaporação. Do sólido para o líquido é fusão, gente. Do É o quê? líquido para o sólido, do líquido para o sólido é solidificação. Do gasoso para o líquido é condensação. Entendeu? Então, as mudanças estão aí, né? Acontece a mesma coisa com as rochas, de acordo com os fatores. Aqui abaixo nós conseguimos identificar. Vamos lá. Vamos entender essas linhas que tem aí. Cada linha dessa tem um número. Estão entendendo? Estão vendo que cada uma tem um número? Aqui embaixo tem uma legenda. Então, o 1, ele diz que são liquidificação e condensação, né? O 1, ele diz que é erosão. O que é erosão? É tipo assim, ó. Imagine que isso é uma rocha. Começa a chover, a rocha se parte. E uma parte é levada embora. Isso é erosão. Nós vimos sobre erosão na aula passada, certo? Na semana passada, quando retira a vegetação. Então, muitas rochas sofrem erosão e deixam sedimentos. O que são sedimentos? São pedaços de rochas ou detritos de rochas que se partem de outras rochas, certo? Esses sedimentos juntam-se com outros sedimentos e formam as rochas sedimentares, que é o 2, certo? Que é a compactação. As rochas vão sendo comprimidas e solidificam, formando outro tipo de rocha. Diversos pedaços, né, se unem, se compactam e formam rochas sedimentares. As rochas sedimentares, gente, elas mudam, elas passam pelo metamorfismo, certo? Que é o ponto 3. Elas transformam-se de rochas sedimentares para outro tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. São as rochas que mudam. E as rochas metamórficas, certo? Elas podem mudar, passar pela fusão, saindo do estado sólido, indo para o estado líquido, que é o magma. Então, se ela for submetida a uma temperatura muito alta, ela vai ficar na forma líquida, que é o magma, no interior do nosso planeta. E esse magma, né, quando sai nos vulcões, eles viram rochas magmáticas ou ígneas. E aí, gente, começa novamente o ciclo. Então, é um ciclo. As rochas viram sedimentos, os sedimentos viram rochas sedimentares, as rochas sedimentares transformam-se em rochas metamórficas, e aquecidas viram magma, e quando saem os vulcões viram rochas magmáticas, e o ciclo sempre continua da mesma forma. Assim como a água, acontece também com as rochas. Ok? Entendido? Entendido.
Também, gente, nesse processo pode surgir, isso é importante, viu? O que são chamados de rochas intrusivas. O que são rochas intrusivas? São aquelas rochas que elas se solidificam ainda no subsolo do nosso planeta, no subterrâneo. Elas não chegam até a superfície e elas solidificam lá. Essas rochas intrusivas, elas, com o passar dos anos, podem passar a ser metamórficas e virar outras rochas, como, por exemplo, o granito, certo? O mármore, como é o nome daquelas mesas brancas? É mármore, granito e mármore, isso mesmo, é mármore mesmo. Eu disse certo. Certo? Bom, então aqui nós, se não tiver nenhuma dúvida, se tiver dúvidas podem perguntar, se não tiver, nós vamos seguir. Dúvidas? Não. Certo. E agora, para finalizar a nossa revisão, né? São só 5 tópicos mesmo, e bem enxutos. Página 29, nós vamos falar sobre as características. Como assim, professor? Enxuto. Porque a gente não vai estudar todo o tópico, só uma parte de Raimundo, cada tópico. Oi, essa gravação vai pro YouTube? Ou é o da manhã que vai? vai, eu estou gravando, deixa de gravar. Ela vai também, certo? Aqui, página 29. Vamos lá, características da crosta terrestre. Então, gente, aqui nós temos, vamos entender um pouco sobre a formação da teoria da deriva continental. Então, primeira coisa, o cientista Alfred, vamos chamar ele só de Alfred, alemão, em 1915, ele teve a ideia e formulou a teoria da deriva continental. Então, o que acontece? Segundo Alfred, todos os continentes já foram juntos. E de onde ele tirou essa ideia absurdica? Certo? Absurdica. Ele, estudioso que é, perito na área, né, em geologia, fazendo estudos de geologia, ele encontrou na costa do litoral, por exemplo, brasileiro, fósseis de animais que não viveram nessa região. Certo? E do lado africano, poxa, Gabriel, para de mexer, cara. Tirou a minha Sem querer. apresentação da tela. Deixa eu botar de novo. Bom, vamos lá. Beleza. Então, do outro lado, ele também encontrou a mesma verdade. Animais, fósseis de animais, que viveram no lado sul da América, lá no continente africano. Então ele disse, mas como é que pode? Será que esses animais atravessaram nadando esse imenso mar? De forma alguma. Ninguém conseguiria nadar esse imenso mar que existe, o Oceano Atlântico, separar África e Ásia. África e América do Sul, né? Então ele percebeu que em um determinado momento esses continentes eles foram juntos, possibilitando, né, o livre acesso de um lado para o outro. E aí ele começou a formular a sua teoria, que todos os continentes eram juntos, formando um megacontinente que seria denominado de Pangeia. E por que Pangeia, né? O Pan seria toda e Geia, terra. Então, o nome do continente seria toda a terra, se a gente fosse traduzir, né? É a mesma coisa. Também tem os jogos, não tem os Jogos Olímpicos? Nos Jogos Olímpicos participam todos os países do mundo. E os Jogos Pan-Americanos é para toda a
América somente. Entendeu? Então, o que aconteceu? Descoberto isso, ele começou a estudar para entender como isso começou a acontecer. E aí ele descobriu, gente, que existe um fator que possibilitou que isso aconteça, que são as correntes de convecção. Então, só relembrando a vocês, a gente já falou sobre isso. As correntes de convecção são correntes de calor que circulam no manto do nosso planeta, certo? Devido à grande temperatura que existe lá, é como se o magma ficasse fervendo. E aí, quando a gente ferve uma água, a gente sabe que o vapor dela quer sair para algum lugar. Então, a corrente de convecção exatamente são esses vapores superaquecidos devido a essa alta temperatura que faz com que as placas tectônicas estejam em constante movimentação. E esses constantes movimentos fizeram com que surgissem uma série de terremotos, vulcões, que fizeram com que os continentes fossem, ao longo dos anos, se afastando gradativamente, até que estivesse no estágio atual. Certo? Então, olha só o que é que eu acredito. Eu acreditava que há 225 milhões de anos atrás, certo? O nosso continente, o nosso planeta, ele só tinha um continente, é chamado de Pangeia. Cerca de 90 milhões de anos depois, os terremotos, vulcões e etc. começaram o processo de separação, fazendo com que existissem dois grandes continentes, a Laurásia e a Gondwana, certo? 65 milhões de anos atrás, os continentes já estavam bem mais afastados e já bastante parecido com a configuração atual, certo? Fazendo com que existissem os continentes da América do Norte, América do Sul, África, Antártica, Índia e Ásia, certo? E Austrália, né? Então, a Índia, gente, que hoje faz parte do continente africano, ela já foi separada. Depois se juntou ao longo dos anos. E atualmente, tá bom? Nós temos os continentes dessa forma. Professor, o movimento desses continentes acabou? Não, não acabou. Certo? Então, se a gente pudesse ver o nosso planeta daqui a, não sei, daqui a 100 milhões de anos, muito provavelmente a América do Sul ela estaria chegando a se encontrar com o Japão lá no oceano, no outro lado do Pacífico. Certo? Por quê? Porque o movimento dos continentes ainda continua. E por quê? Por conta dos movimentos das placas tectônicas. Por isso que o nome dessa teoria é teoria da deriva continental, certo? Que os continentes estão viajando por conta dos movimentos das placas tectônicas. Gente, entendido? Alguma dúvida sobre o que foi explicado aqui? Não, Não. Não, né? Então, eu se tenho você entendido. Oi? Eu Não. espero que eu tenha entendido tudo. Certo. Então, se não tem nenhuma dúvida, certo? Eu vou encerrar a gravação aqui.